galera, aqui é Lucas novamente e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos para contribuir com o ecossistema de tecnologia durante esse período de quarentena. Nos vídeos anteriores, a gente construiu a interface da aplicação, um contexto que captura os dados do Covid-19 no mundo e disponibiliza para todos os componentes da tela, e fizemos também um ranking animado com um player que mostra a evolução dos casos ao longo do tempo. Nesse vídeo aqui, o nosso quarto vídeo, a gente vai construir um gráfico que mostra tanto os casos confirmados quanto as mortes registradas. Então a gente vai fazer bastante uso da Context API do React, é um conteúdo bem legal. Vamos lá! Bom, antes de começarmos a mexer no gráfico em si, primeiro de tudo, gostaria que a gente internalizasse e enxergasse mesmo de forma bem clara um benefício que vai nos ajudar muito a desenvolver nossas próximas aplicações, que é exatamente sobre o uso da Context API. E com esse pattern aqui específico do nosso projeto. Quando a gente construiu nos vídeos anteriores esse contexto da aplicação, a gente nesse momento estabeleceu como se fosse um contrato entre esses componentes, e nesse caso específico aqui, o contexto vai ser global, né? Porque todos os componentes da tela reagem de acordo com as alterações dessas propriedades. Mas esse pattern pode ser usado também em contextos mais locais, né? E teríamos o mesmo benefício. Então, quando a gente parte aqui para o nosso gráfico, como a gente vai fazer uso desse contexto? A gente sabe que aqui na aplicação, na sua versão final, a ação desse Radio Button vai alterar o tipo do dado que nós vamos utilizar na aplicação inteira, né? Se são casos confirmados ou as mortes registradas. Então, o primeiro passo para nós implementarmos essa funcionalidade, alterar todo o estado da aplicação, é extrair do nosso contexto qual é o tipo da série que nós queremos ver no momento. Então aqui no nosso contexto, a gente vê que o tipo da série é a propriedade SerieType. Então a gente vai extrair essa propriedade do contexto, tanto essa propriedade quanto também o seu método responsável por alterar esse valor. E aí a gente vai passar para aqui dentro do nosso gráfico, e a gente vai conseguir alterar depois esses valores para refletir globalmente na aplicação. Então vai ficar assim. No console nós temos alguns erros aqui, que a gente vai tratar depois, mas de antemão a gente já pode ver que é printado o tipo da série default, que vem lá do contexto. Então, esse nome aqui, confirmed, caracteriza os dados de casos confirmados, né? Então, agora a gente pode implementar a mudança do tipo da série nos nossos Radio Buttons dessa forma. Então aqui vocês podem ver que a gente implementou o método onChange, que vai executar o método responsável por alterar o valor do tipo da série, e a gente passa aqui como velho exatamente o tipo da série, né? Então a gente fala aqui que ele vai já estar checado quando esse tipo da série foi igual a um padrão que a gente definiu lá no nosso arquivo de constantes, né? Para os casos confirmados, e a mesma coisa para as mortes registradas. Então, se a gente for olhar a nossa aplicação lá, vai estar da seguinte forma. Aqui não vai ter alterado nada na interface, mas se a gente clicar aqui, ele já vai alterar aqui o tipo da série que está sendo consultada, tá? Lá no ranking que foi implementado no vídeo anterior. Da mesma forma que o ranking e esse componente externo do gráfico, esse principal, consome o contexto para renderizar o conteúdo correto, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para um componente da lib Nivo que a gente está utilizando, a lib de gráficos. Então, observem que aqui, apesar de o componente ser filho direto desse principal, a gente não vai passar props para ele de forma proposital, para evidenciar que, independente da hierarquia aqui desse componente no DOM, a gente pode aproveitar esse contexto global que a gente criou e extrair os dados que a gente precisa. Então,
vai ficar assim, né? Aqui a gente extraiu, então, a data atual, certo? Que é a data que é mostrada ali no display do player. Essas duas propriedades, que vão ser as propriedades que a gente vai estar trabalhando aqui para renderizar corretamente no gráfico. Essa propriedade é Current Position, que é exatamente a posição que o player se encontra no momento. E o tipo da série, né? Que se a gente vai trabalhar com as mortes registradas ou os casos confirmados. Aí eu vou printar aqui na tela essa propriedade de Places Confirmed, que vai ser a propriedade que a gente vai trabalhar aqui para mostrar no gráfico, para a gente ver como é que está na aplicação. Aqui no console da aplicação, a gente pode ver que essa propriedade é um array de objetos, onde cada objeto contém a localidade e o histórico de casos confirmados ao longo do tempo. Esse histórico é também um array de objetos que contém a data e o valor específico do número de casos desse dia. Só que a gente tem um problema aqui, porque no nosso gráfico nós não vamos diferenciar por localidade. Então a gente já sabe que a gente vai ter que extrair esse histórico de cada localidade e agrupar esses dados conforme as datas que tem cada um. A gente vai poder somar então todas as localidades nessa data, né? Os históricos dessas localidades. Mas vamos por partes. O primeiro passo aqui, então, é entendermos como devemos manipular os dados para que a gente possa mostrar no gráfico. A gente sabe da documentação lá da lib de gráficos a nível que a gente está usando, que um gráfico precisa receber uma própria chamada data, que é do tipo série. É um tipo fornecido pela própria lib. E esse tipo tem as seguintes propriedades. Tem uma propriedade chamada id, que dá o nome da série, a gente pode colocar quantidade. Tem uma outra propriedade obrigatória que se chama data, que é um array de objetos que tem x e y. Então, a gente já sabe que nosso x aqui vai ser exatamente a data, né, aqui do histórico, e y a quantidade de casos. E a gente pode passar também uma propriedade que é opcional, que é a color, que a gente vai poder definir a cor do nosso gráfico de linha. Então eu vou deixar aqui embaixo para a gente se guiar, mas aí a partir disso a gente vai construir agora uma função que retorna a série, né, que tem esse tipo. Então vocês podem ver aqui que a gente declarou a nossa função utilizando o hook useMemo, tá? Porque a gente não quer que essa função fique sendo redeclarada toda vez. E aí a primeira coisa que a gente fez depois disso foi definir qual a série que a gente vai utilizar aqui para mostrar no gráfico, né? Então, de acordo com o valor que tem lá no contexto global da gente, a gente vai trabalhar os dados de casos confirmados ou de mortes registradas. Tá? Então, a partir disso, a gente vai manipular os dados aqui. Então, aqui dentro dessa nossa função, que gera a série, a gente vai executar aquele primeiro passo de extrair os dados de histórico de cada localidade que a gente tem, né? Então, primeiro a gente vai fazer aqui um map para poder mapear cada localidade e retornar só essa propriedade de reports que contém esse histórico, né? Mas a gente tem um problema aqui, que essa propriedade de reports, ela é também uma array de objetos, lembra? Então, a gente vai printar lá embaixo para a gente ver como é que tá. Mas antes disso, a gente vai filtrar aqui comparando com o index atual do player. Então, dessa forma, a gente vai ter aqui apenas os dados relativos até aquela data específica. Então, aqui por último, a gente vai colocar também as dependências desse useMemo, né? São exatamente as que contêm os dados. Lembrando que a gente utilizou aqui a função format lá da libdatefns para formatar essa data que vem lá do nosso contexto.
Então a gente usou essa lib nos vídeos anteriores e a gente vai usar aqui também. Aqui no console, a gente vê que a gente retornou dessa extração de dados uma array de arrays, né? Então é como se fosse uma lista com os históricos, onde cada histórico, por sua vez, possui uma lista de objetos, né? E esses objetos contêm aqui a data que a gente formatou e o número de casos nessa data específica. Então o que a gente precisa fazer agora com essa lista da gente é planificar esse array de arrays para que ele seja apenas uma lista de objetos que contém as datas e os casos confirmados. Aqui a gente utilizou então a liblodash para a gente poder planificar esse nosso array e mais especificamente a função flatten, certo? Que executa essa planificação. Em seguida a gente importou também o group by para a gente agrupar por data esses nossos históricos aqui que fazem parte das localidades e a gente printou os dois no console aqui para vocês verem como ficou. Mas a ideia é a gente retornar daqui desse group by uma estrutura chave-valor, né, um dicionário, que vai ter agrupado por data todos os casos confirmados nas diversas localidades, né? Vamos ver lá como ficou. No console, a gente vê printado tanto o array flat quanto o dicionário, né? O array flat vai ser exatamente aqui todo o histórico de todos os países juntos. Então, por isso que a gente vai ter aqui datas repetidas nesse array, o que seria um problema para o nosso gráfico, né? A gente não pode ter datas repetidas. Então, a gente executou o group by, que retornou esse dicionário aqui no segundo print, onde cada chave corresponde a uma lista com os valores de todos os países nesse dia específico. Os valores de casos confirmados aqui no caso. Então, agora o que a gente vai precisar fazer é iterar sobre cada chave dessa estrutura e para cada valor dela, a gente vai somar todos os elementos da lista. A gente vai retornar um número de casos confirmados para esse dia específico. Então vamos ver. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, declaramos uma variável para armazenar nossos valores de x e y, que vão ser diretamente mostrados lá no gráfico. Depois a gente pegou e iterou sobre aquele dicionário, utilizando a estrutura for-in. E para cada loop a gente fez um reduce de soma, né, para cada chave, ou seja, para cada data desse loop aqui, onde a gente soma todos os valores no reduce, dando um push, montando o objeto para termos a propriedade x, que é a data, e a propriedade y, que é o número total de casos nesta data. Depois disso, a gente passa essa variável de data para o retorno da nossa função de série, e essa função de série a gente vai passar para uma prop, chamada data também, aqui no componente da lib. Essa prop, na documentação da libnivo, pede um array de séries, porque você pode passar mais de uma série a esse gráfico, de forma que você tenha várias linhas, né? Mas neste caso, a gente só vai mostrar uma, então vai ficar assim. Aqui a gente pode ver que nosso gráfico já está bem representativo. A gente consegue alterar o tipo de dado que a gente quer ver, né, para as mortes confirmadas, e os números aqui estão razoáveis. Mas a gente ainda pode fazer alguns ajustes aqui, principalmente na cor dessa linha, né? Vamos colocar uma linha verde aqui para os casos confirmados e vermelha para as mortes, e vamos ajeitar aqui esse offset da legenda. Agora a gente vê aqui que nosso gráfico está formatado com a cor verde para casos confirmados e a cor vermelha para o caso de mortes registradas. Beleza? Então a gente chegou ao final do nosso quarto vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que é muito importante para a gente
E no nosso próximo vídeo, a gente vai implementar o nosso mapa de clusters, utilizando o Mapbox. Então tá bem legal. Fiquem ligados. Um abraço.